Este é o Fórum Digital RPA e AI Jurídico 2021 e chegamos à última apresentação. Agradecemos aos participantes, palestrantes e patrocinadores do evento. Vamos conhecer o ATS Robô Jurídico, que é um eficiente assistente digital para escritórios e departamentos de qualquer porte. João Basso, diretor técnico da ATS Tecnologia, e Paulo Silva, gerente de Legal Operations do Mercado Livre, serão os palestrantes. Mais uma vez, peço aos participantes que utilizem o chat ao lado para perguntas, e elas serão respondidas no final da apresentação. Boa tarde, João. Boa tarde, Paulo. Sejam bem-vindos. Agora é com vocês. Boa tarde, Prado. Obrigado. Boa tarde, Prado. Boa tarde, Paulo. Antes de mais nada, queria agradecer aqui, a oportunidade de a gente estar aqui compartilhando um pouco mais de informação com vocês, aí, tentando esclarecer, o que é o RPA, como que ele funciona, como que ele pode apoiar e ajudar o mercado jurídico. E, então, antes de mais nada, eu vou contar um pouquinho sobre a ATS. A ATS é uma empresa aí com mais de 20 anos de mercado, com expertise, principalmente no mercado jurídico, e nós sempre tentamos oferecer soluções. Pessoal, acho que eu voltei. Não sei se caiu aqui ou se caiu o StreamYard. Você ficou um tempo fora, João, mas agora está de volta, estamos te ouvindo. Eu vi que aqui ficou tudo escuro aqui na tela, mas vamos lá. Então, vou voltar do começo aqui. Eu sou o João Basso, faço parte aí da equipe técnica da ATS Tecnologia. A ATS é uma empresa aí com mais de 20 anos de expertise no mercado jurídico, sempre oferecendo soluções que apoiem os advogados no seu dia a dia, seja, como a gente vai falar hoje, através de uma solução de RPA, que possibilita ali a automação das tarefas, seja através de uma solução de BPM, ECM, enfim, temos um vasto portfólio aí de soluções que apoiam departamentos e escritórios jurídicos. E hoje, então, eu vim aqui para contar um pouquinho mais com vocês, com a presença ilustre aqui do Paulo, que tem diversas informações para compartilhar aqui com a gente sobre o RPA. E para dar início, então, eu gostaria de tentar descrever aqui para vocês, de uma forma muito simples, o que é o RPA, que, enfim, vem do inglês aí, Robotic Process Automation, ou automação robótica de processos. Eu trocaria a palavra processos por tarefas, que eu acho que faz um pouco mais de sentido, do que a palavra process, mas, enfim, vem aí do process. E ontem à noite eu estava aqui em casa, já pensando aqui na nossa palestra de hoje, estava lavando a louça, e aí me veio na cabeça a tarefa de lavar a louça, que é uma tarefa que a gente executa, ou deveria executar todos os dias, e que acaba tomando um certo tempo. Mas é uma tarefa extremamente repetitiva, Então, se a gente fizer uma analogia com RPA, o que seria o RPA da tarefa de lavar a louça? Seria a máquina de lavar. Eu não sei exatamente quem foi a pessoa que inventou a máquina de lavar louça, mas ela é basicamente uma repetição do trabalho humano. Então, ela vai lá, joga sabão, joga água, joga o ar, enfim, seca a louça. E aí, o que a gente pode observar, dentro dessa analogia? Quais que são os principais ganhos que eu tenho quando eu deixo de lavar a louça e transfiro, então, essa atividade para a minha máquina de lavar? O primeiro deles, que eu acho que já dispara aí, é o tempo. Então, aqueles 40 minutos, uma hora que eu fico lavando a minha louça, eu transfiro para a máquina de lavar e eu ganho esse tempo para que eu possa fazer outras coisas. Seja, vou estudar à noite, vou fazer um curso, fazer alguma tarefa mais nobre do que lavar a louça. A segunda questão, o tempo, ali tempo de execução em si. Eu coloco ali a máquina para lavar, ela vai executar com uma eficiência maior do que eu executo, porque às vezes a gente está ali na praça, lava mal lavado, deixa um prato ali um pouco sujo, e além disso, a diminuição de erros, vamos colocar assim, vira e mexe, a gente acaba quebrando um prato, lavando a louça, isso quando eu transfiro isso para um processo automatizado, no caso da lava-louça,
eu evito esses problemas. Agora, trazendo aqui para o mundo jurídico, a gente pode colocar isso dentro de uma infinidade de tarefas. Eu colocaria principalmente hoje e aí o Paulo pode falar muito mais do que eu, da área de Legal Ops, né, que executa todas essas atividades aí de apoio, né, ao jurídico, que deixa o core do jurídico para o advogado executar. Mas, por exemplo, eu vou citar muito isso durante aqui a minha fala de hoje, um robô que a gente está finalizando essa semana, que é a execução, a abertura de prazos dentro do EPROC, por exemplo. É uma tarefa que ela é executada todo dia, onde o advogado vai lá, faz login dentro do sistema da justiça, clica lá nos itens pendentes, pega as informações de cada um dos processos e tem que cadastrar isso dentro do sistema, enfim, mandar um e-mail. Então, essa é uma atividade muito simples de a gente transferir para dentro de um robô, porque ela tem um processo que ele é padronizado, ele é repetitivo e é volumoso, porque todo dia a gente vai ter novos processos que precisam ser lidos e ser processados. Então, para tentar dar início aí nessa nossa conversa de RPA, espero que quem ainda não tinha ouvido falar tenha ficado um pouco mais claro, né? Que o RPA, agora que eu falei da máquina de lavar, ele é exatamente a máquina de lavar dentro do computador. Então, ele vai possibilitar que a gente faça cliques dentro de sistemas, navegações, como eu citei aqui, entrar no EPROC, então acessar o meu browser, fazer login, clicar num item, fazer a extração dos processos de dados, acessar o meu Legal One, enfim, meu sistema de acompanhamento processual, fazer todo aquele cadastro, enviar o e-mail. Ele é simplesmente uma ferramenta que possibilita a automação de atividades dentro do computador. E aí, para introduzir aqui o Paulo, aqui a nossa conversa, Paulo, você pode nos contar um pouco, né, o que é, eu acabei falando um pouco aqui do Legal Operation, mas qual que é o papel da tecnologia dentro dessa área, e contar um pouquinho mais, né, sobre o trabalho que você desempenha aí dentro do Mercado Livre. Legal, obrigado. Tá me ouvindo bem, João? Sim, perfeito, perfeito. Maravilha. Obrigado. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, tá? Eu quero agradecer aqui o convite do Fórum Digital aqui, que veio aí por intermédio da ATS, né? Por intermédio do João aí, que tem sido a ATS, o João e a equipe do João tem sido grandes parceiros aí nessa nossa jornada, né? Olhando o RPA como uma ferramenta estratégica dentro, né, da área de Legal Ops. Mas antes de mais nada, é preciso que se diga o que é Legal Ops, né, para quem aí não está habituado com essa denominação, né, por assim dizer. A área de Legal Ops, ela é uma área dentro do departamento jurídico, e algumas empresas até fora, mas basicamente é uma área que vai olhar todos os processos dentro do departamento jurídico e objetivando eficiência, escalabilidade e manutenção desta ou destas operações, ela vai olhar para tudo aquilo que, como o próprio João comentou, não é técnico, né, não é uma atividade técnica privativa do advogado, por assim dizer, ou se podemos dizer privativa, e vai trazer isso para debaixo dela. Então, a gente está falando aqui de uma área de operações, uma área que vai olhar todas as operações, né, de um departamento, de um determinado departamento, entendendo que essas operações aqui são operações que não são técnicas, né, em sua execução, ou seja, não exigem ali o conhecimento técnico de um advogado. E aí, quando a gente faz isso, né, quando a gente traz isso para dentro de uma área de Legal Ops, essa área ela tem uma tríade, por assim dizer, que é a maneira como a gente constrói e a maneira como a gente conduz essa área. Essa tríade ela é composta de pessoas, processos e tecnologia, né? Então, dentro da minha estrutura de Legal Ops, eu tenho essa composição: pessoas, processos, tecnologia. E aí, quando a gente olhou para a questão de tecnologia e começou a olhar para as operações do jurídico, o primeiro passo que a gente faz, óbvio, a gente vai tentar colocar isso dentro de um padrão, dentro de um formato, né? Então, e aqui, tangibilizando, né, para vocês, assim, né, dando um exemplo, né, um cadastro.
um cadastro de uma nova ação judicial, ela tem um processo, né? Ou seja, isso é recebido por um canal, né? Esse canal, uma vez recebida esta demanda, este novo processo por aquele canal, eu preciso colocar isso dentro do meu sistema, né? Existem algumas informações que são essenciais, são informações chaves para serem colocadas dentro do meu sistema, o nome da parte, o número do processo, a comarca, a vara, né? E preciso fazer uma classificação daquela demanda, classificar aquilo como um objeto, esse tipo, né, que objeto, ou que área da companhia a gente acaba tendo que aquele processo ele que área gerou aquele processo. Então, essa é uma área de Legal Ops, né, por assim dizer. E agora vou dar um passo anterior, né, e dizer como é que isso se conecta com a empresa em que eu trabalho, né, que é o Mercado Livre, como o Prado mencionou. Eu sou o gerente de Legal Operations Brasil no Mercado Livre. Mercado Livre, para quem não conhece, é o maior e-commerce da América Latina. Nós somos uma empresa de matriz argentina, temos mais de 21 anos no mercado, e é uma empresa de tecnologia. E eu gostaria que vocês guardassem isso, porque o fato de ser uma empresa de tecnologia não significa que isso facilita a minha vida no jurídico, né? Mas somos uma empresa de tecnologia que provê soluções para o e-commerce, né, para o mercado de e-commerce. E quando a gente olha para os números, e aí é que tem a conexão com, acho que um aspecto que o João também falou sobre volumetria, para que vocês tenham uma ideia, né, hoje a gente está falando por segundo na plataforma, a gente está falando de mais de 27 compras por segundo, eu não falei errado, 27 compras por segundo. Quando a gente está falando de transações dentro do meu ambiente de mercado pago, né, a gente está falando de mais de 55 transações por segundo, né? Então, só com esses dois indicadores, vocês veem que a gente tem um volume transacional muito alto. E, ora, este volume, é óbvio que ele vai se refletir em algum momento no departamento jurídico, né? Não nas mesmas proporções, e é óbvio que a gente sempre vai trabalhar para que isso não aconteça, né? Mas é claro que ele vai se refletir de alguma forma, né? Este volume ele vai se traduzir em novos processos, e cada processo se traduz em novos contatos, em mais subsídio, né? Afinal de contas, se eu recebo um processo, eu preciso levantar as informações necessárias para fazer a defesa. Cada processo pode se converter em pagamento, né? Cada processo pode se converter e nesse processo de pagamento, cada um desses pagamentos precisa de alguma forma ser oficiado ao juízo, precisa ser informado ao juízo, precisa ser informado à companhia. Então, percebam que eu tenho aqui uma série de operações que não são operações, falando apenas de algumas delas, né? Que não são operações técnicas, por assim dizer, mas que estão intrinsecamente, né, estão ligadas diretamente à prática jurídica. E aí, nesse contexto, a nossa área, a área de Legal Ops, ela vai olhar, então, para todas essas operações jurídicas e tentar trazer eficiência, escalabilidade e manutenção. E aí, quando a gente olha para isso, o que a gente começou a mapear naquele momento no mercado, e que não era necessariamente uma novidade, tá? Isso já era algo que os jurídicos, principalmente escritórios, faziam uso, mas talvez um uso apenas em alguns aspectos. Era utilizar o RPA, né, para que muitas destas tarefas passassem a ser tarefas que não dependessem mais do humano, né? Tarefas que nós conseguíssemos... A maneira como nós encontramos para dar escalabilidade para muitas destas tarefas foi a utilização do RPA, né, para que o humano pudesse olhar para as outras questões, para questões mais estratégicas inerentes à área de Legal Ops, e que os processos continuassem rodando, né? E aqui eu vou dizer o seguinte, né? Então, o primeiro passo que nós identificamos ali foi entender, primeiro, que era uma equipe, o que a gente tinha em termos de equipe, né?
Eu acho que aí vai, e já talvez passando um pouco a bola para o João. Primeiro, o que nós tínhamos em termos de equipe? Nós estamos falando de um grupo, de uma área dentro de um departamento jurídico, né? E nós não tínhamos ali especialistas em RPA, nós não contávamos e não contamos ainda com programadores e com especialistas em ferramentas de RPA. Mas nesse processo, o que a gente acabou fazendo? A gente acabou buscando ali no mercado soluções de RPA que pudessem suportar as tarefas que nós tínhamos. E apenas para que vocês tenham uma ideia, a gente está falando aqui, por exemplo, né, algumas dessas tarefas, a gente está falando de mais ou menos aí em torno de uns 1.008 subsídios mês. Nós estamos falando aí de mais ou menos aí em torno de uns mais ou menos aí uns 800, de 800 a 900 pagamentos mês. Né? Então, isso se reflete em 900 comprovantes, isso se reflete em 900 petições, né? 900 tarefas a serem executadas dentro do sistema. Né? Tarefas a serem executadas dentro do sistema. De aprovação, claro. Enfim. Exato. E, na verdade, até mais, né, João? Porque, muitas vezes, uma única tarefa, um único pedido de pagamento, ele precisa, às vezes, ser por uma questão de accountability, ou mesmo uma questão de alçada, a mesma tarefa às vezes deriva, sei lá, duas aprovações, 3 aprovações, então... pagamentos diferentes, exato. Então, uma mesma... Então, vocês imaginem que, eventualmente, 900 pagamentos mês podem se tornar 2.700 tarefas mês, né? Então, exato. Veja como isso... Então, a gente entendeu ali que nós precisávamos primeiro fazer um trabalho de padronização, ou seja, conseguimos padronizar a atividade, padronizar estas tarefas, trazer para estas tarefas um racional para mantê-las padronizadas. E a partir daí a gente fez uma análise de, ok, podemos usar agora o RPA. Uma vez que estamos usando o RPA, a gente fomos aí pesquisar, olhamos para o Gartner, por exemplo, falando, cara, que ferramenta poderia ser uma ferramenta de RPA que faria sentido e que se conecta com a ferramenta da companhia. Selecionamos essa ferramenta. E na busca por essa ferramenta, nós encontramos a ATS, que era eu vou falar talvez genericamente, tá, João? Me desculpa que talvez eu não vou usar o termo correto, mas, de certa maneira, atuava não só como uma provedora da ferramenta, mas, na verdade, quase que como uma consultoria, por assim dizer. Exato. Né, na construção dos robôs. Por quê? Eu não queria, no meu departamento, que nós apenas contratássemos e consumíssemos o serviço do robô. Porque, como eu disse, nós vemos a ferramenta de RPA como sendo uma ferramenta estratégica para o jurídico. Então, hoje, e a gente enxergava aquilo ali estratégica para o jurídico e para a de Legal Ops. E aí a gente enxergava isso como sendo olha, não adianta nada eu contratar um serviço, porque a minha ideia é que daqui a algum tempo eu vá cada vez mais trazendo tarefas sendo automatizadas. Então, eu preciso ter alguém aqui que me apoie, eu dando a regra de negócio, e alguém que me apoie na construção do robô. E aí, nesse aspecto, eu acho que já passou a bola para você, João, a gente encontrou a ATS e a gente gostou muito do conceito quando a ATS fala dos projetos de RPA como uma jornada, né? E aí, eu acho que foi quando a gente começou a conversar com a ATS, e aí eles trazem para a gente essa ideia da jornada de RPA. E aí, João, eu queria que você até compartilhasse aí como é que é essa ideia e como é que vocês viram isso dentro lá do Mercado Livre. Claro, eu vou voltar até um pouquinho antes, né, você já citou um pouquinho dos principais benefícios, né, que o RPA acaba trazendo, né, em uma automação, mas só para reforçar aí, eu acho que vale a pena, principalmente na área de Legal Ops, é a questão da velocidade. Então, eu já citei anteriormente, mas a velocidade, a produtividade. Outra questão muito importante, principalmente no caso do Mercado Livre, é a escalabilidade. Então, é uma empresa que cresce a cada dia, e hoje, como o Paulo falou, se tem 800 pagamentos por mês, pode ser que mês que vem tenha 1.600, tenha 2.000,
e o RPA ele te dá essa capacidade de você escalabilizar, né, a sua área de uma forma muito fácil, coloca mais um robô, diminui o robô, enfim, a qualidade, né, isso vem da padronização, o processo de construção de um robô, ele depende de um padrão, né, daquela tarefa, e quando você transfere isso para o RPA, você vai ter a certeza de que todas as suas tarefas executadas a partir daquele momento, ela vai ter a mesma qualidade, então elas vão sempre ter o mesmo padrão, e por consequência vem a questão da diminuição de erros, e acho que uma coisa também que é legal citar, né, é a questão da rastreabilidade. Hoje, com a questão de LGPD, enfim, acessos a sistemas, você tendo uma força de trabalho digital, né, um robô, tudo que ele faz dentro de qualquer sistema, todos os passos que ele deu ali, você consegue, através das ferramentas de gestão do robô, ter toda a rastreabilidade. E agora, voltando, então, para a questão da jornada de RPA, eu me lembro até de quando a gente começou esse projeto dentro do Mercado Livre, se eu não me engano, foi no meados de 2019, que era com o que o Paulo já falou, que era a questão Foi isso mesmo, foi mais para o final, acho que quase no último quarto de 2019. Eu acho que foi ali agosto, setembro que a gente começou, com uma demanda que era, como o Paulo já falou aí, a questão dos subsídios, que enfim, a elaboração de um documento ali padronizado, que traz diversas informações, de compras, enfim, dos pagamentos e assim por diante. Mas eu acho que a partir daquele momento, o Paulo já conseguiu ver a tal da jornada, porque eu lembro que a gente montou uma POC de subsídios, e naquele mesmo momento o Paulo já falou, olha, eu quero ver agora a questão de pagamentos. O RPA, ele se encaixa dentro de diversas atividades, e quando você contrata um robô, até voltando um pouco aí na questão do fornecedor, que é a UiPath, a ATS ela utiliza os robôs da UiPath dentro de todos os nossos projetos de RPA, e como o Paulo falou, dentro do Gartner, se você olhar lá, o líder no quadrante lá é a UiPath. Então, quando você tem um robô, você vai ter 24 horas por dia, 7 dias por semana de trabalho. E o que é legal disso? Você pode colocar uma tarefa, por exemplo, vou voltar aqui a citar o pagamentos, para executar das 9 da manhã até as 11 da manhã, e o resto do dia eu posso deixar subsídios. Só que mesmo assim, talvez ainda vai sobrando intervalos de tempo onde você sempre consegue colocar mais alguma tarefa para completar toda aquela sua agenda de execução do robô. Então, eu acho que isso até foi legal hoje, eu estava falando com o Prospect, enfim, ele tinha algumas dúvidas em relação ao RPA, e ele veio com uma demanda X, a gente começou a falar da demanda X, e eu acho que isso é muito automático das pessoas. Quando ela entende o que é o RPA, qual é a capacidade que ele tem, né? Às vezes eu até mostro alguns vídeos de, como que é um RPA? Porque as pessoas, eu acho que ainda não tem isso muito claro. Mas o RPA, na verdade, é como se eu estivesse aqui mexendo no meu mouse, clicando aqui no meu botão de silenciar, parar a câmera. A sequência de execução que eu mando ele fazer, ela é sempre a mesma. E aí, então, quando você começa a ter essa ideia dentro da sua cabeça, vai que aí você começa com, agora eu quero consultar dados no tribunal, agora eu quero fazer tratamento de publicação, eu quero que o robô monitore uma caixa de mensagem, quero que o robô faça o cadastro, que é o que aconteceu dentro do Mercado Livre. Hoje, eu acredito que a gente já tenha mais de 30 robôs, 30 automações que rodam praticamente todos os dias, e que sempre eu gosto de colocar esses pilares, né? Um deles o Paulo já falou bastante, que é a questão do processo. Então, a gente precisa ter um processo bem padronizado, né? Um processo que esteja ali bem claro dentro da empresa, porque é a base da automação. A questão de repetição, então, eu preciso ter um processo padronizado que tenha uma certa repetição, porque não faria sentido a gente criar um robô que execute uma tarefa que dure 1 minuto e nunca mais utilizasse, e que tenha volume, porque aí sim você vai ter um ganho de produtividade e uma redução de custo
quando você consegue colocar um robô para executar uma tarefa que antes era feita em um dia, em 6 horas. Eu tenho alguns exemplos de robôs, né, que levavam 4 horas para serem executadas uma tarefa, e que hoje o robô faz em 10 minutos. Porque a velocidade que o robô ele interage, principalmente com planilhas, com sistemas, ela é muito, mas muito mais rápida do que um humano jamais vai conseguir fazer. Nós temos as nossas limitações ali humanas. E aí eu queria voltar um pouquinho pro Paulo, né? Eu acabei falando aqui de um dos benefícios da adoção do RPA, mas eu lembro que quando a gente começou lá atrás com os subsídios, eu queria entender de você, e até que você pudesse compartilhar aí com o pessoal que está pensando em iniciar na jornada do RPA, qual que foi os critérios que você utilizou aí para definir qual que seria ali as tarefas que seriam automatizadas? O que você viu, então, por exemplo, nos subsídios, no pagamentos, que eram tarefas que vamos dar início por elas, por exemplo? Valeu, João. Eu acho que são duas coisas que são, ou melhor, não sei se são duas, mas vamos assim, acho que os elementos, de certa maneira, são os elementos que você já trouxe, né? Quando a gente olha para a tarefa e percebe que existe ali uma tarefa repetitiva, uma tarefa, e quando a gente olhou para o universo do subsídio, a gente falou assim, bem, basicamente, quais são as informações que eu preciso para elaborar a defesa? Né? As informações elas são estas aqui, elas estão nestes sistemas, elas estão nestas consultas. Então, isso aqui é um padrão. Né? Quando a gente olhou para pagamento, eu falei, quais são as etapas para aprovação de um pagamento? Olha, eu pego esta informação, eu verifico este ponto que está no sistema, né? Eu verifico o valor, esse valor também está aqui no sistema. Enfim, aí falou, então eu tenho um padrão, eu não tenho aqui algo, um processo em que eu tenho muito if, né? Na verdade, o processo ele era muito, né? Os processos eram muito retos, né? Nesse sentido de que você pegava as informações e você começava a colocar ali. E acho que aí é o ponto que quando a gente fala de jornada, né, quando você falou que é o momento que a gente começa a identificar a possibilidade de usar o RPA em diversas frentes do jurídico, né, em diversas tarefas do jurídico, na verdade você reconheceu o grande potencial que essa ferramenta tem. Vamos ser muito claros também, né? E aí falando até mesmo do Gartner, né? Eu lembro que no ano passado eu estava lendo uma pesquisa da Gartner e ali eles têm um gráfico super interessante mostrando ali o que eles chamam ali de tecnologias jurídicas, em que posição algumas tecnologias jurídicas estariam, se elas estariam ali no trigger de inovação. Mas o que eu acho mais legal é que eles têm uma seção do gráfico que eles chamam de Vale das Desilusões. Ou seja, são aquelas tecnologias que estavam extremamente hypadas, aquelas tecnologias ali que você tinha uma expectativa muito grande e elas não se concretizaram. E aí me chama muita atenção, porque quando você olha ali, você olha que no Vale da Desilusão, segundo a pesquisa da Gartner, o RPA está ali. E aí eu fiquei me questionando, falei, puxa vida, por que o RPA estaria ali e o que pode ter sido diferente da nossa experiência? Né? Eu acho que o primeiro ponto que torna a nossa experiência e torna a nossa jornada diferente, eu digo a nossa jornada no Mercado Livre, é que nós tínhamos uma compreensão grande do que era o RPA, ou seja, quais eram os limites do RPA. Né? Porque na medida em que eu tenho esta compreensão, eu consigo buscar quais são as tarefas, quais são as atividades que são atividades passíveis de automação. Né? Então, não adianta nada eu querer, muitas pessoas acabam iniciando uma jornada de RPA sem ter claro o que é essa tecnologia, e aí começam a imaginar que o RPA vai cumprir determinadas tarefas que o RPA não vai cumprir. Né? É porque o RPA é ruim? Não é porque o RPA é porque o RPA é uma tecnologia, uma ferramenta que se destina a este tipo de operação, a este tipo de processo, né? Sabidamente processos massivos e padronizados. Né? Então, acho que esse é um ponto da nossa jornada que eu acho que foi interessante e que talvez acabe diferindo um pouco de jornadas
de outros departamentos ou de outros escritórios. Né? Acho que o primeiro ponto é conhecer e entender qual era a tecnologia, quais eram os seus limites, e, por outro lado, qual era a potência dela. E aqui eu quero trazer um dado interessante. Né? O João falou da quantidade de automações que nós temos no Mercado Livre. Hoje, inclusive, a gente falava disso, eu falei, puxa, precisamos atualizar nosso quadro de automação, porque eu mesmo já não me lembro mais quantas automações nós temos. E aí, duas coisas muito interessantes nessa nossa jornada de RPA. Primeira vou pegar pagamento. Gente, como eu falei, o Mercado Livre é uma empresa Latam, ok? Ok. Pagamento, o processo de pagamento, ele não difere do Brasil, ele não difere da Argentina, ele não difere no México, é um processo de pagamento, né? Os documentos, óbvio, o input talvez seja um pouco diferente, o output ali vai ser diferente, mas a lógica do processo, ela permanece igual. Quando a gente percebe isso, eu consigo dar um ganho de escala para o RPA muito grande. Por quê? Porque agora, por exemplo, eu não estou fazendo mais subsídios apenas de Brasil, eu faço subsídios também de processos de hispanos, como a gente chama. Então, processos da Argentina, do Chile, da Colômbia, do Peru, né? E aí eu falo assim, poxa, por que isso? O robô, nossa, o robô ele entende espanhol? Não, o robô não entende espanhol, mas o robô entende o fluxo. E o fluxo é o mesmo, né? A documentação. Uma vez que eu desenhei este fluxo e disse, olha, para um subsídio deste caso, né, de um determinado objeto, ele é igual, seja ele Brasil, seja ele México, seja ele Peru, seja ele Uruguai. Então, o robô ele consegue fazer isso independente, né, graças a este processo desenhado, independente da linguagem nativa, por assim dizer. Então, acho que é o primeiro ponto que a gente tem um ganho grande quando a nossa jornada ela faz a gente perceber que é algo que pode ser muito potencializado e ser exportado para outros países, como a gente fez. Né? Então, hoje a gente já, e cada vez mais eu recebo demandas, né, do time, do nosso time ali, dos outros países, dizer, olha, eu preciso automatizar essa tarefa, eu preciso automatizar este processo e tudo mais. Então, acho que esse é um detalhe muito interessante dessa nossa jornada. E um outro detalhe muito interessante da nossa jornada é como o RPA ele passa a ser visto e incorporado não só pelo time de Legal Ops, mas pelos outros times como sendo uma solução para alguns problemas. Então, hoje, acho que o João falou dessas 30 automações, mas nós temos também aquilo que eu gosto de chamar de automação spot, né? Que é uma determinada demanda, uma demanda específica, uma demanda spot ali, em que a gente consegue, através do RPA, fazer aquele atendimento. Muito disso, né? Eu preciso identificar dentro de uma base de dados, eu preciso trazer uma informação que está num outro sistema, que é através de uma consulta que eu não consigo integrar. O RPA ajuda muito a gente nesse sentido, né? Ou até mesmo elaboração de documentos específicos, né? Então, eu me lembro que nós tivemos aí uma demanda, acho que foi no final do ano passado, que nós tivemos que gerar, acho que foram, se eu não me engano, João, me corrija, acho que foram 2.800 ou 3.800 kits de documentos, né? Nós tivemos que gerar, que não eram documentos padrão ali do nosso subsídio, que a gente precisava gerar, acho que eu não me lembro agora se foram 2.800 ou 3.800 kits de documento, né? Teve uma até de 27 mil documentos que tinham que ser elaborados. Exato, e a gente conseguiu fazer isso, se eu não me engano, acho que num prazo infinitamente inferior. Se eu colocasse, eu podia contratar uma equipe para fazer isso, mas se eu contratasse uma equipe para fazer isso, meu tempo seria muito maior, fatalmente eu teria erros, eu não teria padrão, né? Porque o Paulo faria o seu kit de uma maneira, por mais que você tenha treinado o Paulo, né, e treinado o João talvez fizesse o kit dele de uma outra maneira, e seguindo passos diferentes, talvez dos passos do Paulo, e tudo isso faz perder eficiência, tudo isso faz com que a gente perca eficiência. Né? Quando a gente consegue olhar para o RPA
e já começa a entender a que ele se presta, como ele serve. Quando surge esse tipo de demanda, a resposta o próprio time, até antes que o Ops levante a mão e fale, não, aqui a gente vai aplicar o RPA, as áreas técnicas já falam, opa, pô, tem um robozinho, né? E aqui é muito interessante porque, para quem está de fora desse nosso mundo, o que você tem é o robozinho, né? Não, é como se fosse um robozinho ali mesmo, né? Eles personificam isso, né? Você personifica isso, né? Quando na verdade a gente está falando de processos e tudo mais. Mas o meu ponto aqui é que eu quero trazer é que o RPA hoje dentro do mercado do Mercado Livre ele se tornou realmente uma força adicional de trabalho. Ele já é um recurso adicional, né, na força de trabalho, para onde a gente está cada vez mais direcionando essas atividades. Que atividades? Atividades volumosas, padronizadas e que, de certa maneira, não se eu não gosto muito de usar essa expressão, né? Não aportam, não aporta muito para o usuário final. Acho que, né, se não aportasse também você não estava fazendo a tarefa, porque se você está fazendo uma tarefa que não precisa ser feita, por que você está fazendo? Né? Mas fato é que eu tenho sim um grupo de tarefas que é muito custoso você fazer ela pelo humano. Né? E são essas tarefas volumosas, repetitivas e necessárias. Elas precisam ser feitas, elas têm que ser entregues. Até sobre o que você falou aí, né, que dos usuários que acabam executando essa tarefa, que podem ser transferidas para RPA, uma das coisas que a UiPath, né, que a desenvolvedora da plataforma de RPA que a gente utiliza, fala, é que quando você transfere uma tarefa, que é, por exemplo, elaborar 27 mil documentos, a pessoa vai ficar 27 mil vezes ali, dando Ctrl+C, Ctrl+V, pegando um dado daqui e colocando ali. Quando você tira essa tarefa da pessoa, você possibilita que ela realmente faça o que ela estudou. Então, a pessoa ela vai se desenvolver profissionalmente, ao invés de estar simplesmente ali executando uma tarefa de Ctrl+C, Ctrl+V. E até você falando sobre o que hoje é o robozinho, né? O robô ele acaba se tornando ali um membro da equipe. Tem um cliente nosso que o robô dele eles apelidaram de Sol, né? A Sol. E é um robô que, enfim, gera nota fiscal e no final manda um e-mail para o cliente informando, olha, sua nota fiscal foi gerada, segue o PDF assinado lá, Sol. E aí estavam me contando esses dias que agora estavam ligando lá, perguntando, eu posso falar com a Sol, que ela me mandou um e-mail aqui de uma nota, queria ver uma informação com ela. Então é até engraçado que o robô ele vem se tornando uma pessoa dentro do grupo de pessoas ali, de colaboradores da equipe, né? E eu acho que eu já vi de tudo, né, nesses quase 4 anos de RPA, mas o que eu tenho mais visto ultimamente, eu estava até comentando com o pessoal da TS, é que hoje as pessoas, elas veem o RPA com felicidade. Eu já vi lá atrás, no começo, quando começou, né, a história de RPA, pessoas que ficavam com medo, vai me substituir, e hoje não, hoje eu vejo que as pessoas, elas realmente, elas não querem executar aquela tarefa ali que na verdade, ela é uma tarefa que tem que ser feita, mas que clicar num link, copiar para cá, clicar no outro link. Inclusive, estava fazendo uma reunião, acho que foi antes de ontem, eu descreveria como alívio, assim, a palavra que as pessoas sentem quando elas veem o robô executando aquela tarefa e te desonerando e te permitindo executar o que você realmente fez, né, no caso dos advogados, praticar o direito, que é justamente isso que o robô não vai fazer, que é pegar ali um documento, fazer análise do documento. Já está me perguntando, mas o robô vai substituir os advogados? Hoje, do jeito que a tecnologia é hoje, obviamente a gente não pode falar daqui 10 anos, 20 anos, mas isso é do humano, de interpretar, de como que você vai tratar um caso, isso não tem como o robô fazer, porque não tem um padrão, né? Cada um interpreta de um jeito, cada um tem a sua forma de executar determinada tarefa. E aí, Paulo, a gente já está chegando aqui ao fim, né, dos nossos 40 minutos.
queria ouvir de você aqui para a gente finalizando aqui, como que você vê, né, o futuro dos serviços jurídicos, sejam eles prestados por departamentos ou escritórios, em relação ao uso da tecnologia, e até pensando aí no Legal Operation, se existe aí uma área de Legal Operation que é a ideal, que você considera, fazendo aí uso dessas novas tecnologias que estão surgindo no mercado. Legal. Eu acho que isso que você me perguntou, João, era até um comentário que eu ia fazer em cima dessa tua última fala, né? A pessoa fala... Eu recebo essa pergunta também, né? Até pelo fato de... E é importante que se diga, né? Eu não disse isso no início, né? Eu sou advogado, ninguém é perfeito. E já escutei mais de uma vez, mas ser um advogado vai ser meio estranho, né? Porque você vai no fórum? Eu falo, não vou no fórum, né? Outro dia eu estava numa reunião e estava falando justamente sobre tecnologia, e aí eu tive que sair, tive que fazer uma reunião em trânsito, e aí a pessoa do Uber me perguntou, falou assim, você é da área de TI? Eu falei, não, eu não sou da área de TI. Ele falou assim, não, é porque eu vi você falar um negócio aqui, assim, e tal. Então, o que eu quero dizer com isso? Veja, tecnologia, me perguntaram uma vez, a tecnologia é o futuro do advogado de direito? Eu falei, não, gente, a tecnologia é o passado e o presente, né? Não é possível nós falarmos em serviços jurídicos, em prestar serviços jurídicos, seja como escritório, ou seja ou dentro de um departamento jurídico, se eu não incorporar tecnologia. Isso é uma coisa que não... goste você ou não, né, dessa perspectiva, você que eventualmente é advogado e está me ouvindo, você vai ter que incorporar tecnologia no seu dia a dia, não tem jeito. Né? Você já incorpora, né, a tecnologia já está incorporada no teu dia a dia, na realidade. Né? Então, e aí quando me faz essa pergunta, o advogado vai substituir, o robô substituirá o advogado? Eu falo, depende, o que você classifica como advogado? Porque assim, copiar e colar, isso não é advogado. Né? Você pegar uma informação de uma base A e passá-la para uma base D, ou pegar uma informação de um documento A e colar ele num documento B, isso não é advogar. Aliás, eu tenho minhas dúvidas se isso é sequer uma atividade humana. Né? Eu acho que tem uma frase muito boa que diz que todo trabalho que pode ser executado por um robô, em sua essência, é um trabalho desumano. Né? Porque justamente desconsidera essa característica que você falou muito bem, João, de criar, de pensar, de que é isso que vai nos diferenciar, e como advogado, é isso que o meu cliente, o meu empregador espera, que eu esteja ali para criar, que eu esteja ali para dar soluções para ele, e para isso eu vou ter que usar a tecnologia, né? Para eu conseguir. E aqui, quando eu estou falando de tecnologia, eu estou falando de vários aspectos, né? Então, assim, a questão do RPA é uma delas, o Analytics é outra delas, né? Então, vamos ser sinceros, gente, o computador faz conta melhor do que a gente. Então, eu querer disputar isso com a máquina é insano, não faz sentido, eu tenho que me aproveitar disso, né? Então, o que eu quero dizer, eu brinco, né, usando essa figura de linguagem, dizendo assim, como é que vai ser o advogado do futuro? Né? E todo mundo fala, olha, na maneira como eu vejo, ele é meio ciborgue, né? Ele ciborgue aqui no sentido de que ele vai conseguir aproveitar as melhores, ele vai conseguir aproveitar as ferramentas e a tecnologia de uma maneira, de modo a potencializar a sua prática jurídica, de modo a potencializar a sua prestação de serviço jurídico. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que primeiro, não podemos ter medo da tecnologia, né? Segundo, temos que olhar sim para ferramentas, e aqui a gente está fazendo um recorte no RPA, né? Principalmente para nos livrar dessas atividades que são volumosas e repetitivas e necessárias, mas que podem ser feitas por um robô, que podem ser feitas por um processo de RPA sem prejuízo nenhum em termos de qualidade ou segurança. Acho que é 2 pontos que o João falou, também abordou e muito bem. Na verdade, com uma qualidade, inclusive, melhor, e talvez com um padrão de segurança, inclusive, melhor do que quando feito por um humano. Né? Então, nós temos que abraçar essas tecnologias, e aqui a gente está falando dessa tecnologia em especial, porque é isso, gente, que vai potencializar a prestação de serviço jurídico. Né? Acho que na medida em que a gente abraçar isso, abraçar essas tecnologias
e entender os limites de uso dela e tudo mais para aplicá-las da melhor maneira, a gente vai conseguir ter uma performance em termos de serviços jurídicos muito melhor do que a gente tem hoje, né? Acho que é isso, João. Bom, então para finalizar aqui, eu só queria deixar aqui algumas dicas, né, que eu, durante esses anos aí de experiência com a RPA, eu acho que para quem está pensando em, eu quero entrar nesse mundo, quero fazer uma automação, eu acho que tem duas dicas essenciais que eu gosto sempre de falar. Uma delas a gente já falou muito aqui, mas é a questão de ter processos bem definidos. Para você utilizar uma ferramenta de RPA, você necessariamente vai precisar ter aquele seu processo padronizado para que o robô consiga sempre executar ele da forma correta. E uma outra coisa que o Paulo falou aí, e eu acho que faz todo sentido, não foi tão claro, né, mas na questão dos pagamentos, por exemplo, o processo de pagamentos dentro do Mercado Livre ele é composto por diversas tarefas. Mas como que a gente faz para que a gente possa, então, automatizar todo esse processo, mas sem gerar uma frustração de, olha, é um projeto imenso? É sempre transformar esse projeto, que é algo longo e complexo, em partes pequenas. Então, eu ouvi isso, acho que uns 3, 4 anos atrás. Excelente ponto, cara, fragmentar o projeto. Exato. Acho que foi numa palestra de Design Thinking que eu ouvi essa palavra, dar os baby steps, né, que são os pequenos passos ali. Então, é sempre você fragmentar. O pagamento ele é composto por diversas tarefas, mas como que a gente começou no Mercado Livre? Vamos fazer o final dela, que é o comprovante? Então, a gente fez o comprovante. Por quê? Porque você já consegue, de uma forma rápida, né, o desenvolvimento de RPA, ele tende a ser muito mais rápido do que um desenvolvimento dentro de uma linguagem de programação, e você já começa a ter ganhos muito mais rápidos, porque você executa uma parte, depois você vai trazendo uma outra parte, até que você tenha todo aquele fluxo, né, aquele processo totalmente automatizado. Então, eu acho que essas são duas dicas que eu deixo aqui para quem está pensando começar aí na jornada do RPA, pensar um pouquinho nos processos. A ATS ajuda, a gente mapeia os processos juntos durante a construção dos robôs, então se alguém quiser também entrar em contato com a gente para a gente conversar, fiquem à vontade, e também a questão dos pequenos passos. E aí, deixo para você, Paulo, não sei se você quer deixar aí alguma dica, algum fechamento que você considera desses aí quase 3 anos de uso da tecnologia, o que você Não, na verdade, eu quero te agradecer, eu acho que o toque que você deu agora sobre a importância de você fatiar o bicho, né, como a gente costumava, né, os argentinos têm uma expressão muito boa, que é comer o boi em bifes. Acho que é isso, né, ou seja, você pensa na sua jornada de RPA, mas você não vai fazer ela toda ao mesmo tempo. Então começa por um processo, depois daquele processo, pense em outro, né? Eu acho que esse toque que você falou, isso que você falou, João, foi essencial e muito importante. Os outros 2 coisas que eu poderia falar, assim, segundo, acho que para que você tenha sucesso na tua jornada de RPA, é preciso dar um passo antes, que é mapear o processo, ou seja, você tem que ter esse processo mapeado, porque é só através de um processo mapeado e minimamente estável, a gente estava falando disso hoje mais cedo, o João e eu, inclusive, né, até de um processo nosso que a gente está tentando automatizar agora. Eu dizia isso para ele, olha, a gente precisa checar com a pessoa, porque enquanto este processo não estiver estabilizado, você não vai conseguir fazer, né? Por quê? Porque tudo se muda toda hora, o robô não vai conseguir, ele precisa de padrão, ele precisa de formato, né? Então, você precisa mapear muito isso, né, para ter um mínimo de estabilidade de processo. E eu acho que a terceira coisa que eu poderia dizer é mais esse sentido de falar, olha, gente, vamos conhecer bem a tecnologia, conhecer bem a sua aplicação, porque isso não frustra, né? Na medida em que você conhece bem a tecnologia, não entende os limites de aplicação dela, né, e tende a ter esse processo estável, você consegue fazer uma implantação de um projeto de RPA, né, passo a passo muito importante.
E um último ponto mas pense que esses processos, em algum grau, eles devem ser integrados. Você pode estar até pensando em 2 processos isolados, mas quando você estiver desenhando, pensa que em algum momento você pode integrá-los, porque isso aí sim a gente vai estar falando de outro conceito, né, João, que é o conceito de hiperautomação, que é um conceito mais amplo, né, mas comece a pensar nisso. Eu acho que seria isso que eu teria para finalizar aqui, para dizer, e obrigado, João, pela gentileza aí, pela generosidade aí da passagem de bola para a gente poder conversar. Eu que agradeço, Paula, a oportunidade de estar aqui novamente com você, enfim, compartilhando informações e ajudando aí a todos que têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o RPA. Prado Júnior, acho que já entrou aqui também, né? Deixa aberto aí, você tem alguma pergunta? Aqui, tenho algumas, no caso para o João, mas antes eu quero perguntar para o Paulo. Paulo, o Mercado Livre, sendo uma empresa do tamanho que é o Mercado Livre, e aí eu colocaria assim, né, em comparação com um escritório de advocacia que está começando agora com um advogado, né, e um estagiário, um assistente ali, ou dois advogados, vocês... Qual foi o passo a passo para vocês? Vocês planejaram isso tudo muito antes, né? Ou como é que foi essa implantação? Como é que vocês chegaram e falaram, precisamos colocar um robô aqui? Obrigado, Prado. Eu acho que o primeiro ponto que faz você perceber a necessidade do robô é quando você começa a mapear tempo, quando você começa a relacionar tempo e recurso, né? Então, assim, peraí, quanto tempo eu estou gastando aqui e quanto tempo eu estou gastando para fazer este processo? Né? E a gente começou a entender, olha, seguramente começou a entender o tempo que o pessoal gastava para conseguir fazer tarefas relativamente simples. Eu vou te dar um outro processo que a gente tem, que é um processo simples, mas necessário, que é, por exemplo, depois que eu faço o pagamento, subir o comprovante disso no meu sistema, para dizer que, olha, para que o escritório possa pegar aquele comprovante, peticionar o juízo, dizendo, olha, foi cumprida a obrigação e tudo mais. É uma tarefa importantíssima, necessária, porque eu preciso comprovar isso para o juiz, mas tomava um tempo absurdo disso, né? Por quê? Porque a pessoa tinha que se conectar, tinha que se logar, tinha que achar o comprovante, né? Aí pega o comprovante, salva em PDF, aí pega o arquivo. Então, assim, quando você começa a medir isso, e aí você como gestor, você começa a olhar para a tua equipe e você começa a se perguntar, por que eu não estou passando esta tarefa para fulano? Não estou passando essa tarefa para fulano porque ele gasta 16 horas por dia só baixando o comprovante. Alguma coisa está errada. Né? Então, esse talvez seja a primeira luz amarela ali que acende para dizer, cara, aqui é uma tarefa, precisamos melhorar. Eu nem vou falar de automação, precisamos melhorar essa tarefa. Quando você identifica, então, essas tarefas que precisam ser melhoradas, aí você começa a olhar sobre essa perspectiva de padronização em volume. E aí, quando você identifica padronização em volume, aí você falou, cara, aqui é o caminho para você fazer o RPA. Mas o primeiro passo disso tudo, eu acho que para que você possa chegar nisso, conhecer, novamente, né? A gente, antes da gente começar a jornada de RPA, a gente foi entender o que era, quais eram os limites, falamos com diversos prestadores, entendemos, inclusive, qual que é o modelo que mais fazia sentido para a gente. Normalmente, o mercado jurídico ele acaba adotando o RPA naquele modelo SaaS, né, como um serviço. Né? Aqui não, aqui a gente entendeu, até pelas nossas necessidades, que eu não queria contratar um serviço, eu queria contratar a ferramenta. Né? Então, hoje, a gente então, o meu custo nesse aspecto também cai, porque eu já tenho aqui um contrato com a ATS, né? E a ATS hoje ela me suporta no desenvolvimento do robô. Minha equipe desenha a regra de negócio, senta com a ATS coloca isso para rodar, meu time valida, né? E agora a gente está no momento que eu estou, inclusive, validando isso e transferindo isso para o RPA, para o Orchestrator do Mercado Livre, né? E olha que interessante quando o João fala sobre oportunidades. Né? Hoje, muito de quem desenha essa regra de negócio,
é meu estagiário. O cara que antes ficava subindo o comprovante, hoje ele consegue desenhar uma regra de negócio, sentar com um time de automação e conversar, falando, vamos por aqui, vamos por esse caminho, não vamos por aqui, vamos por esse lado. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, Prado. Perfeito, perfeito. João, normalmente, né, quando se fala em RPA, já tem aquele cara que já chega e fala, não, eu quero automatizar tudo, eu quero acabar, quero meter robô em tudo quanto é canto. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu acho que o Paulo falou bem durante a nossa fala aqui. O RPA ele tem suas limitações. Então, principalmente nessa parte de cognição, né, de entendimento, por exemplo, eu vou interpretar um texto. Não extrair dados, mas eu preciso interpretar o que aquilo significa. Isso é algo que hoje você consegue até fazer juntando ferramentas de inteligência artificial, mas pensando em um robô que só simula cliques e interações dentro de sistema, isso já se torna uma limitação. E uma outra coisa que eu até coloquei no final aí, que eu acho importantíssimo, é que quando você pensa num projeto imenso, a gente precisa sempre ir aos poucos, porque você tem também uma questão de adaptação. Por mais que o robô ele vai executar ali o seu trabalho, a tarefa, né, que foi passada para ele, da forma que foi colocada, tem um processo que acaba tendo de adaptar, como que eu vou fazer agora, porque antes eu já fazia o comprovante de pagamentos, por exemplo, e já notificava o escritório. Agora não, agora o sistema vai enviar uma notificação automática. Então tem uma questão sim de adaptação do processo, e até para não gerar frustração, né? Eu gosto de sempre fazer pequenas partes, porque o resultado vem mais rápido, e os ganhos com a utilização do robô também acabam chegando sempre mais rápido. E uma coisa que eu até queria complementar da resposta do Paulo anterior, que eu acho isso muito legal de colocar, né, como as pessoas têm visto hoje o RPA, a equipe hoje do Paulo, eles que já identificam quais são as necessidades. O pessoal me chama que, olha, tem uma atividade. Então, se antes partia principalmente do Paulo, ali, análise da equipe, de quais são as possíveis automações, hoje as pessoas que antes executavam as atividades, como ele bem colocou, elas já identificam onde o RPA cabe e onde elas conseguem ter ganhos com a automação. Como é que é essa relação com o cliente? Vamos supor, eu chego lá e falo, eu quero automatizar tudo, não me interessa quanto eu vou gastar. Essa relação fica meio estranha se você chegar e falar, não, cara, não, peraí, eu posso automatizar tudo na tua empresa. Sim. Vou cobrar, sei lá, 100 mil para fazer isso, mas eu não quero ganhar seu dinheiro à toa. Né? Sim. Por 10, eu faço uma automatização que vai te suprir. A ATS, ela tem esse time de sim. relacionamento. Eu acho que é legal. Eu já tive alguns casos em que a pessoa vinha assim, eu tenho, tá aqui um Excel com 100 processos que eu quero automatizar. É da minha área de financeira, da minha área de compra, enfim, de diversas áreas. E aí a gente começou a conversar, eu falei, tudo bem, se você quiser, a gente cria, vamos montar um projeto aqui, a gente vai desenvolver de 100 processos, a gente vai fazer 8 por mês, porque aí em 12 meses vão dar 96, vão ficar 4 para o próximo ano, enfim. A gente foi fazendo essa conta, mas eu falei, o que eu vou precisar do lado de você? Eu desenvolvo, mas você vai ter alguém que vai estar disponível para cada um desses 8 processos, me dá as informações, né, o subsídio para que eu consiga criar esse robô, porque para eu criar um robô eu preciso ter essa informação de processo. E aí eu acho que já começa a pessoa já começa a entender a partir dali que não é tão simples, que ela tem um trabalho interno anterior a uma implantação de RPA, que essa, como o Paulo bem colocou, que é o mapeamento dos seus processos. Ela tem na cabeça dela o que ela quer automatizar, mas aquele processo ainda não está mapeado, ele não está bem definido como que ele vai ser. Então, eu acho que é possível, não vou dizer que não é possível, mas de casos em que eu tive essa demanda, eu acho que o próprio cliente acabou percebendo que ainda tinha um trabalho interno que limita essa automatização inteira da área. Paulo, o Mercado Livre hoje é um dos grandes
vamos dizer, começou com uma febre e, de repente, se tornou uma potência. Né? Hoje o Mercado Livre é potência no e-commerce aí, no e-commerce no Brasil, na América Latina. Como é que fica essa relação? Né? Como é que o robô... Porque eu, por exemplo, eu sou cliente do Mercado Livre, do Mercado Pago, eu recebo informações pelo robô, né? Então, é bem interessante como é que foi essa transição, né? Essa mudança de mentalidade, principalmente com o cliente. Vocês sentiram, principalmente na área jurídica, como é que foi esse choque com o cliente? Né? Porque o jurídico é o primeiro impacto que a empresa tem com o cliente, é o jurídico, é o cara que conversa, que passa para o cara as bases legais, é assim, é assado, é cozido, é frito. Com a implantação da automação, como é que ficou essa relação jurídico-cliente? Legal, Prado. Eu acho que quando a gente fala sobre a questão dessa relação, aonde é que eu entro enquanto jurídico, muitas vezes, nesse ponto, né? Em que ponto da relação eu entro, vamos falar dessa maneira. Né? Em grande parte daquilo que a gente faz com automação, eu entro talvez num dos pontos mais críticos, né? Da relação, que é quando eu tenho um processo judicial ou quando eu tenho uma reclamação. Né? Esses são os dois pontos em que, né, alguma coisa, né, veja, né, quando no início eu falava desses números, né, dessa quantidade de transações por segundo e tudo mais, é aquilo que eu falo, gente, é utópico você imaginar que em todos esses relacionamentos, porque a gente está falando de relacionamento, ou usando uma palavra que eu prefiro, em todas essas jornadas que começam por segundo, que algumas delas não podem dar algum tipo de problema, né? E aí eu acho que o ponto, e acho que a automação ajuda muito nesse sentido, é velocidade, né? Ou seja, quando eu recebo uma demanda, né? Você imagina o seguinte, né? E aqui eu estou falando de várias automações combinadas, não só automações de RPA que a gente tem com a ATS, mas combinando uma série de automações, por exemplo, né? E aqui eu vou dar um exemplo de uma automação bem interessante e de como isso resultou, né, numa percepção de qualidade para a companhia e está se mostrando uma percepção para o cliente. As demandas de Procon, elas eram demandas que eram cadastradas de maneira manual. Nós conseguimos desenvolver uma automação que faz hoje o cadastro disso automático, né? Quando esse cadastro era feito, isso ia para uma equipe de atendimento para que essa equipe levante as informações. Aí a gente colocou a automação, né? E aí a TES nos ajudando para levantar essas informações. Então eu comecei a ter um ganho de tempo muito grande. E aí, por conta disso, a equipe que fazia esse trabalho, ela entendeu que agora o papel dela podia mudar. Não era mais uma equipe de ficar levantando informação, mas era uma equipe agora que podia falar com o cliente, era uma equipe que agora podia tratar com o cliente sobre aquela reclamação. Né? Então agora ela já tinha ali toda a informação do lado e já falava, olha, Prado, eu identifiquei aqui que você teve um problema, a gente pode tomar essa atitude, a gente pode, eu quero entender por que você não fez, por que você não tomou tal caminho, mas ok, entendi seu problema, a gente vai tomar essa ação, ou vou te dar uma resposta do porquê que eu não vou tomar essa ação. Então, quando você consegue, neste caso específico, hoje o atendimento que antes era uma resposta que era até elaborada por um escritório de advocacia, que muitas vezes ele pegava ali o dado que era levantado e fazia essa resposta. Não, hoje o atendimento é feito por essa equipe, né? E isso gera uma proximidade com o cliente. Por quê? Porque o cara que está atendendo é o cara que conhece, que vive o negócio, né? É o cara que está dentro do negócio. Então, ele consegue entender, às vezes, ali, que quando o cliente faz algum comentário,
a que exatamente dentro da plataforma ele está fazendo o comentário, né? Então, isso é um ganho de qualidade. A gente passou a atender de maneira mais rápida, mais consistente, né? E agora isso está nos permitindo atuar até de uma maneira muito mais, eu vou usar uma palavra aqui, talvez que possa ser encarada como um exagero, mas de uma maneira até muito mais carinhosa com o cliente, né? Um atendimento muito mais... E aí é que está o ponto, né? Olha que coisa, a automação me permitindo ser mais humano. A automação... Né? É o que eu ia comentar, quer dizer, através da automação você está humanizando o atendimento. Eu consigo humanizar o atendimento. E aí um comentário que eu queria fazer, só para não perder, né? Porque acho que uma outra questão que pode surgir algumas vezes quando a gente fala de do porquê do RPA e por que a gente escolheu trabalhar com a TS e tudo mais, porque, olha, você vai virar para mim e falar assim, eu sou uma empresa de tecnologia, Mercado Livre é uma empresa de tecnologia. Eu tenho uma área de RPA no Mercado Livre. Né? Existe uma área de RPA grande dentro do Mercado Livre, inclusive. E aí fica um pouco, por que você não foi para essa área e teve que contratar uma consultoria? E eu acho que isso é um ponto que muitos colegas de departamentos acabam passando, porque, sejamos sinceros, eu sou uma empresa de tecnologia, mas toda a minha estrutura de tecnologia é voltada para o negócio. Então, automação jurídica, se eu coloco ela dentro desse roadmap de automações dentro da estrutura do Mercado Livre, eu ia estar lá na prioridade 297. E tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque a área de RPA no Mercado Livre existe para atender ao negócio e ao cliente. Né? Mas você como jurídico não atende o cliente? Sim, só que outras prioridades, esse atendimento, ele se dá em outras áreas de uma maneira muito mais forte e frequente. Então, por isso é que a gente conseguiu... a gente buscou o apoio de uma consultoria, mas tomando o cuidado de que a ferramenta que essa consultoria trabalhasse era a mesma ferramenta do Mercado Livre. Então, hoje eu não tenho problema na hora de conversar com o nosso time de RPA. A gente está, inclusive, nesse projeto agora de transferir esses robôs para um robô não assistido, e aí fica muito mais fácil o contato. Por quê? Porque ele consegue validar o robô, ele consegue validar as regras que a gente utilizou e carregar isso dentro da ferramenta de robôs não assistidos, do Orchestrator, de uma maneira muito mais simples. Mercado Livre, o Mercado Pago, hoje pode ser considerado também uma fintech? Está partindo para esse caminho? Não, Mercado Livre, o Mercado Pago não pode ser considerado. Mercado Pago é uma fintech. Eu falo que, né, eu costumo brincar que o Mercado Pago ele era uma fintech muito antes do termo fintech ser cunhado, né? Então, acho que hoje, hoje a gama de serviços que o Mercado Pago oferece, né, a gente começou ali muito preocupado em dar segurança para as transações que eram feitas na nossa plataforma, né? O mercado, originalmente, o Mercado Pago ele vem para atender essa demanda do cliente, ou seja, que era que o cliente, que uma vez negociasse ali o seu produto, que aquele valor, que ele teria segurança de que aquele valor estava garantido, de que a outra pessoa também que comprou, né, isso dava e dá a ela uma segurança de que o produto que ela vai receber, se eventualmente aquele produto tiver um defeito, tiver alguma, ou mesmo que ela não tenha gostado daquele produto, que ela tenha, né? A gente está inclusive com sobre o nosso programa de compra garantida, a gente tem até uma propaganda em mídia televisiva mostrando isso agora, né? A pessoa ela abre ali o pacote, quando ela pega o produto, não tem nada de errado com o produto, ela só bateu o olho e foi uma compra por impulso, ela não gostou. Ela ter certeza de que ela vai devolver esse produto e que ela vai receber o dinheiro de volta. E, por outro lado, o lojista tendo certeza que ele vai receber o produto dele de volta. Então, o Mercado Livre nasceu muito com essa ideia, né? Mas a gente avançou para frentes hoje, né? Então, hoje o Mercado Livre oferece crédito tanto para vendedor quanto para comprador, né? O Mercado Livre hoje a gente foi para o mercado de maquininhas, a gente está usando o mercado de código QR, então assim, é uma instituição de pagamento completa, né? Vamos dizer assim, né? Então é aquilo, né? Nós somos sim, né? Somos uma fintech e vem novidade por aí, vocês têm certeza disso, a gente não para e novas coisas vão surgir aí ainda esse ano e no ano que vem. Perfeito.
João, a ATS tem hoje uma equipe especializada, claro, como você já mostrou aí, um time especializado em RPA. O que vem de novidade? O que você pode trazer de novidade? O que a ATS pode trazer aí, de repente, na área de automação? O que vocês têm aí de perspectivas nesse quadro meio que quase pós-pandemia? Eu acho que durante a pandemia, né, o RPA acabou até com a vinda do home office entrando aí na moda, principalmente porque pela distância, enfim. E eu acho que agora, no cenário pós-pandemia, a UiPath, né, que é a ferramenta que a gente utiliza, ela é uma ferramenta que ela surgiu aí de um braço de investimento do Google. Então, ela junta diversas ferramentas dentro da sua plataforma, e existem diversas novidades que estão surgindo dentro da plataforma. Inclusive, nós estamos organizando aqui com a UiPath para fazer uma live para contar um pouquinho dessas novidades, porque a plataforma ela deixou de ser só uma ferramenta de RPA, mas é uma ferramenta que ela faz toda essa gestão de processos, né? Então, identificação automática do que pode ser automatizado, sugestões automáticas, enfim, tem várias novidades que estão surgindo aqui dentro da própria plataforma da UiPath, e nós, como parceiros da UiPath, vamos trazer muito em breve aí para o mercado. Acho que principalmente essa questão do processo não se tornar só uma parte dele, né, que é a automação, mas toda a gestão do processo aí, da automação de processo. João Basso, Paulo Silva, muito obrigado. O João Basso da ATS Tecnologia, o Paulo Silva do Mercado Livre. Obrigado por vocês terem participado desse nosso evento aqui, do Fórum Digital RPA e AI para o setor jurídico. Boa sorte a todos, parabéns pelo trabalho de vocês, muito sucesso aí, pessoal do Mercado Livre aí, cada vez mais adiante, aí, avançando e trazendo alegrias aí para os seus clientes. O pessoal da ATS Tecnologia aí sempre trazendo aí o motivo das alegrias para os clientes dos clientes, né? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, muito sucesso aí nesses empreendimentos, e parabéns pela parceria também. Valeu. Obrigado, Prado. Obrigado pelas perguntas, pela oportunidade aqui de participar do fórum, de trazer aí a nossa experiência até aqui. E obrigado, João, mais uma vez também pela tua parceria, pela tua gentileza também. Foi um prazer falar com vocês. Foi um prazer falar com você que está assistindo a gente aí, viu? Que está pacientemente nos ouvindo até essa hora. Obrigado. Pois é, mas conversa boa assim, vai longe, né? A gente tinha 40 minutos, eu vi aqui agora, já estamos a 1h12 de live, mas queria agradecer também ao pessoal aqui que está assistindo a gente, ao Paulo por ter cedido esse tempo aqui, né, estar aqui com a gente, contando um pouquinho mais sobre essa jornada de RPA, e ao Instituto Information Management pelo espaço cedido aqui para que a gente pudesse contar um pouquinho mais sobre essa nossa parceria, que espero que aí perdure por muitos anos ainda. O Eduardo Veras Pontes, a Simone Modenese, a Bárbara Oneida Maciel, a Mari Alves, enfim, todos que também assistiram e vão assistir aí, de repente a palestra fica gravada aí no YouTube, quem for assistir, obrigado por acessar aí a plataforma do YouTube, obrigado a essas pessoas que estiveram aqui, que elogiaram e não fizeram perguntas, que acho que o assunto fluiu tão bem entre vocês que vocês foram respondendo as perguntas da cabeça das pessoas, e aí está aí o pessoal agradecendo demais vocês, dizendo, né, elogiando a palestra, e também quem não se manifestou, mas também continua aqui assistindo. Obrigado a todos vocês, e mais uma vez, cuidem-se, né, sempre bom lembrar, a pandemia não acabou, a Covid continua aí, e né, força aí de casa, máscara, evitar aglomeração, vamos lavar bem as mãos, vamos tomar todos os cuidados, vacina, pelo amor de Deus, né, quem ainda não tomou a segunda dose, que tome a sua segunda dose,
né? Se tiver que tomar a terceira, tome a terceira, porque é importante a gente estar com saúde. E quem sabe aí o ano que vem estaremos juntos nos eventos do Instituto, que serão presenciais. Estamos programando alguns eventos presenciais para o ano que vem. Quem sabe aí a gente senta para tomar um café e dar muita risada, frente a frente, tete a tete, não só com essa turma de palestrantes, mas também com o pessoal da assistência, o pessoal que vai lá, que comparece. Grande abraço a todos, eu encerro por aqui, o Fórum Digital RPA e AI Jurídico termina por aqui, terminamos com chave de ouro. Um grande abraço a todos, um ótimo início de noite, né? Uma boa semana a todos, e a gente se vê no próximo evento do Instituto Information Management.